Oi, gente, bem-vindos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos acompanham. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui hoje, gente, para ensinar para vocês a divisão clássica da história, as fases da história da humanidade exposta nessa linha do tempo, a famosa linha do tempo que a gente aprende lá no ensino fundamental, depois esquece e faz falta na hora de organizar os estudos lá na véspera do vestibular. Aqui pelo Euduca eu já ensinei para vocês o cálculo de século e hoje eu voltei para a gente poder rememorar como se faz essa linha do tempo e o mais importante ainda, o porquê dessas datas. Gente, imagina o seguinte, a história é a ciência que estuda o conjunto de ações humanas ao longo dos tempos. Imagina a quantidade de ações que a humanidade já promoveu, ações boas e ações ruins. Imagina uma aula de história onde o professor vai começar assim, ó, o homem está na Terra há 4,5 milhões de anos. E de lá para cá o homem fez isso. Já imaginou narrar a história da humanidade em uma única aula ou até mesmo em um único ano? Então, essa linha do tempo, ela foi formatada para organizar os acontecimentos, tudo aquilo que o homem fez ao longo da sua saga na Terra, em estanques, em pedaços. Qual a crítica que se faz a essa linha do tempo? Muita gente diz que ela é eurocêntrica, que ela se baseou em acontecimentos europeus e desprezou o resto da história mundial. Pode até ser, né? A gente pode até ir por essa linha de raciocínio. Porém, ela é prática, é a que todo mundo utiliza e a gente vai usar também. Claro que se eu tivesse o poder de mudá-la, eu faria várias mudanças. E tenho certeza que você também. Antes de te explicar o porquê de cada uma dessas datas, você sabe por quê? Que nós temos aí essa linha e tem esses momentos aqui, ó, onde a gente marca a data. Vou te explicar da maneira mais didática possível. Historiador trabalha com continuidade e ruptura. Então isso daqui, ó, esse intervalo de tempo de uma data a outra é uma continuidade. Um período da história onde várias coisas aconteceram, mas sem um acontecimento estrutural que tenha realmente mudado a vida da humanidade. Pelo menos é assim que eles julgam. Até que vem uma ruptura. Um fato histórico tão importante que acabou com uma era para dar início a outra. É assim que eles se basearam. Então, essas datas aqui se chamam rupturas. É um momento de quebra na continuidade. Ah, professor, eu não entendi. Tenho certeza que na prática você já teve um momento da sua vida que passou um longo período e você, nossa, que mesmice, não acontece nada na minha vida, até que vem um fato que muda a sua vida para muito melhor ou, infelizmente, para muito pior. Mas deixa aquela marca, aquela ruptura, uma mudança na sua vida. Foi assim que eles escolheram. Mas aí, a gente entra naquele debate. Ah, professor, mas eu acho que tem fato mais importante que a Revolução Francesa. Tem fato mais importante que a invenção da escrita. Aí vai depender, como eu disse no início da aula, do ponto de vista de cada um. Seguindo a linha tradicional, vamos lá? Olha aqui, ó. 4.000 anos antes de Cristo é a data que se dá para a invenção da escrita, lá na Mesopotâmia Antiga. Gente, de todas as datas, essa daqui é que não dá para questionar. Por quê, professor? Bom, se ninguém tivesse inventado a escrita, não dava para fazer nem o resto da linha. Vamos concordar que foi importante para o homem se comunicar, expressar pensamento e também para grafar tudo aquilo que aconteceu com ele. A história nasce com a escrita, né? E antes da escrita, gente, não tem história? Tem, só que é um período que nós chamamos de pré-história. Um período que antecede a invenção da escrita, dividida em paleolítico e neolítico. Então, com a invenção da escrita, começa a Idade Antiga. E aqui dentro tem um monte de assunto importante. O surgimento das civilizações orientais, Mesopotâmia, Egito, das civilizações ocidentais, Grécia e Roma. Tem muito assunto importante de vestibular aqui na Idade Antiga. Aí vem uma ruptura. Em 476, acaba a Idade Antiga e começa a Média. E qual é o fato que marca o fim da Idade Antiga e o início da Média? A queda da Roma Ocidental, um dos maiores impérios que já existiram na face da Terra. Então a queda da Roma Ocidental marca o início da Idade Média, que vai até 1453, que é a queda de Constantinopla, a Roma do Oriente. Então as duas Romas marcam o início e o término da Idade Média.
a queda da Roma Ocidental começa a Idade Média, a queda da Roma Oriental termina a Idade Média. Um período de quase 1000 anos de história, época de feudalismo, de cruzadas, de uma igreja católica poderosa, da crise do século XIV, lá no final da Idade Média. É um período bastante abordado nos vestibulares pela sua longevidade. Na visão de alguns lá na Idade Moderna, na época do Renascimento Cultural, alguns chegaram a chamar de Idade das Trevas, por conta de todo o fanatismo religioso do período. Termo que não é correto. Agora, sabe por que chama Idade Média? Uma curiosidade para vocês. Média, medievo, algo que está no meio. No meio do quê? Olha aqui, ó, de um passado greco-romano, na Idade Antiga, e de um renascimento cultural que você tem na Idade Moderna. Então a Idade Média está justamente no meio de dois momentos fantásticos, intelectualmente falando, na história da humanidade. Bom, com a queda de Constantinopla, com a queda do Império Romano do Oriente, e não se esqueçam que essa data também é o término da Guerra dos 100 Anos, tá? Começa a Idade Moderna. É um período curtinho, né, que vai até 1789, porém, na Idade Moderna tem vários fatos importantes. Grandes navegações, renascimento cultural, reforma protestante, Revolução Inglesa do século XVII. É um período curto, mas bastante atribulado historicamente falando. E vai até 1789, que é o início da Revolução Francesa. É um assunto que você encontra aqui no Educa também. Uma das revoluções mais importantes que a humanidade já promoveu. No sentido de ideário, com certeza, que mais influenciou outros movimentos. Da Revolução Francesa até os dias de hoje, história contemporânea. Só para a gente brincar um pouquinho, pessoal. Tem uma galera que gostaria de mudar essa linha e colocar assim, ó. Da Revolução Francesa até 2001, história contemporânea. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2001, né? Atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. E de 2001 para cá, história pós-contemporânea, porque o mundo foi outro depois do 11 de setembro. Mas enquanto ninguém mudar oficialmente essa linha, você vai usar a clássica para poder mandar bem no vestibular e organizar os seus estudos. Então, para fechar, pessoal, escrita, queda da Roma Ocidental, queda da Roma Oriental e Revolução Francesa. Ó, vou colocar aqui, ó, 3 bolinhas aqui, porque nós estamos na história contemporânea ainda. Um abraço e até a próxima aula.